Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Thais e vamos iniciar mais uma semana de estudos sobre a língua portuguesa. Nessa semana, eu vou trabalhar com vocês o Descritor 2, que visa desenvolver no aluno a habilidade de inferir as informações em texto verbal, né? A gente vai discutir um pouco, lembrar o que é inferir, como é que eu posso fazer isso, quais conhecimentos eu ativo no momento de fazer uma inferência, né? Qual a sua importância para o meu dia a dia, para as minhas habilidades na hora de resolver as atividades, as tarefas, enfim. Eu sei que é um descritor que vocês já estudaram nesse ano, mas acho importante a gente retomar, baseado no resultado da última avaliação diagnóstica, né, que eu pude acompanhar no CISEDU, tá bom? E aí eu verifiquei que o descritor 2 e o descritor 5 são aqueles que precisam um pouco mais de atenção. Então, nas próximas aulas, a gente vai estar retomando esses dois descritores, aprofundando, falando novamente, tudo bem? Além do Descritor 2, a gente vai ver hoje o assunto de literatura, né? A gente vai ver como que se deu a literatura através das estéticas do realismo e do naturalismo aqui no Brasil, por meio das escritas de Machado de Assis e de Aloysio Azevedo. Então, vamos lá começar. Vou apresentar aqui os slides, tá, gente? Pois bem, aqui nós temos o tema da nossa aula hoje. Os nossos objetivos para hoje é que vocês consigam, né, explorar as habilidades de leitura para fazer inferência nos textos verbais, relacionar os efeitos de ironia, de humor, que a gente vai ter também no processo de inferência, relacionar e perceber o sentido real, o sentido figurado nas expressões literárias e em expressões também não literárias. Eu quero também que vocês sejam capazes de discutir sobre a estética literária, sobre a escrita de Machado de Assis e Aloysio Azevedo, e o foco da nossa atividade, né, já dando um spoiler, identificar os aspectos do realismo e do naturalismo na obra desses autores. O Descritor 2, vamos começar por ele. Eu selecionei aqui o comecinho do capítulo 11 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado, essa obra que inicia o realismo no Brasil, tá? Para a gente inferir uma informação dela, tá? Diz o seguinte, ó, temos aqui o nosso narrador personagem, nosso Brás Cubas, falando sobre a sua infância, tá? Esse capítulo 11 O Menino é o Pai do Homem, né? Esse é o título do capítulo. E ele vai falar sobre como foi a sua infância, né? Para justificar o seu caráter na fase adulta. E Brás começa assim: cresci. E nisso é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros e, com certeza, as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância, né? Então a gente percebe aqui, a gente consegue inferir que Brás Cubas não era um garotinho muito calmo, era um garotinho bem agitado, bem inquieto, bem matreiro, né? Com certeza fazia bastante bagunça nessa fase da vida. E aí, a primeira questão diz o seguinte: essa atividade de sala que nós fizemos. A partir da leitura do trecho do livro de Machado, é possível inferir que o narrador personagem não apresenta nenhum problema em sua educação formativa, já que cresceu naturalmente. Bom, o texto não nos dá pista para que a gente consiga inferir essa informação, né? Muito pelo contrário, aí a gente já tem uma ideia de que Brás provavelmente foi um garotinho um pouco problemático sobre a questão da sua educação, né? Poderia até dizer que foi um garoto muito mal educado. Item 2. O narrador personagem é matreiro e inquieto, como os gatos e as magnólias, respectivamente. Na verdade, ele se coloca
mais, né? Ele se coloca mais matreiro e mais inquieto do que esses dois elementos da natureza. Item 3. Em sua infância, o narrador personagem era um garoto bastante danado, apesar dos limites que sua família impunha, o que a gente não vê que não é verdade. A gente não pode inferir, não pode deduzir essa informação, porque ele fala logo que a família não lhe impunha limites, né? E item 4. Quando criança, o narrador personagem era um menino muito matreiro porque sua família não lhe impunha limites. E é justamente o que a gente consegue inferir desse texto, tá certo? Mas, professor, o que é inferir? Né, gente? Inferir, como vocês estão vendo aí, a definição, é entender o que o texto diz, mas que não está explícito nele, ou seja, aquilo que não está escrito, que não é possível de verificar a olho nu, mas a gente consegue perceber aquela informação, né? O autor não disse com aquelas palavras, mas ele quis dizer, tá? Significa, pois, ler nas entrelinhas, deduzir, entender o que está implícito na mensagem. Então, quando a gente consegue inferir uma informação no texto é porque a gente conseguiu acessar o nível mais profundo daquele texto. A gente foi nas entrelinhas, a gente analisou o implícito da mensagem, o interdito, tá certo? E aí essa habilidade de inferir é muito importante nos textos literários. Às vezes vocês têm dificuldade para compreender um poema ou até mesmo uma prosa literária porque vocês não conseguem, não têm ainda desenvolvido essa habilidade da inferência, né? Então a gente vai atrás de pistas, textuais, a gente vai associar aquilo que está sendo dito no texto com o nosso conhecimento de mundo, com o contexto de produção, a gente coloca todos os conhecimentos ativos para conseguir fazer a inferência, né? Vamos ver aqui de novo, ó, essa parte que eu grafei. Cresci. Início é que a família não interveio. Cresci naturalmente, ou seja, o garoto cresceu, foi passando pelas fases da vida sem a intervenção familiar. Ou seja, e a gente vê que isso é verdade quando a gente lê o capítulo inteiro. Brás Cubas, ele praticava diversos atos assim que deveriam ter sido repreendidos, mas a família não fez nada. Muito pelo contrário, a gente vai ver que o pai dele fazia era apoiar, dava-lhe beijos, dava-lhe apenas uns tapinhas, né? Deixe disso, garoto. Mas, na verdade, ele não conversava, ele não mostrava, não educava, de fato. Vamos ver essa dica aqui, ó. Nesse trecho, nós não temos a informação explícita, ou seja, mostrada, de que o nosso narrador personagem era um garoto sem limites, mas temos pistas textuais que nos permitem chegar a essa conclusão, ou seja, a construirmos a inferência, tá? Então, o primeiro passo é entender o que é inferência, o que é inferir. Inferir é você perceber a informação que não está escrita, mas que está nas entrelinhas, está implícita, está lá dentro do texto, tá certo? Ou seja, a capacidade de concluir, de deduzir aquilo que o autor não disse. Mas atenção, você não vai tirar a ideia da sua cabeça. É preciso você ter pistas no texto para você fazer a inferência, tá certo? Conclusão, é muito importante e além do que está explícito em uma produção escrita e compreender os seus sentidos a partir de outros conhecimentos de mundo e do contexto. Lembra que eu falei há pouco que quando a gente vai fazer a inferência, a gente ativa outros conhecimentos, conhecimento de mundo, as experiências, o conhecimento que nós temos de cultura, de organização social, tá certo? Então a gente ativa todo esse nosso padrão que a gente vai construindo no decorrer da vida e coloca no momento de fazer a inferência, mas não se preocupem que isso é feito naturalmente, tá certo? Você não para pensar, eu estou ativando esse conhecimento, essa experiência. Não, é tudo muito intuitivo, é tudo muito natural.
esses processos mentais que acontecem no nosso organismo. Por isso, é tão importante a gente ler bastante, conhecer diversos gêneros, autores, histórias, conhecer diversas músicas, filmes, peças teatrais, né? Porque quanto mais experiência a gente vai tendo, conhecimento, a gente vai conseguindo relacionar com outras coisas do mundo, relacionar com a nossa realidade e com outras realidades que não são nossas, mas que nós conhecemos, tá bom? Então, a gente ativa o contexto, ou seja, a situação em que foi produzido o texto, para negociar esses referidos sentidos nesses textos que produzimos e lemos. Além disso, tem que haver um constante diálogo entre autor, texto e leitor. Esses três elementos precisam estar sempre conversando, sempre agindo junto, tá certo? Vamos ver um outro exemplo, agora é uma piada, né? Almoço na casa da amiga. Fui almoçar ontem na casa de uma amiga. Quando terminamos de almoçar, ela me disse: Fiz o almoço, agora a louça é sua. Peguei a louça, coloquei tudo em um saco plástico e fui embora. Agora a mulher está aqui na frente de casa com a polícia querendo a louça de volta. Vai entender esse povo. Dá e depois toma. Estranho, viu? Gente, que coisa mais sem noção, né? Vamos analisar o que aconteceu aqui, essa situação. Uma amiga foi convidada para almoçar na casa da outra, e aí a amiga que convidou preparou o almoço, fez tudo, e ao final disse: Olha, eu fiz o almoço e agora a louça é sua. Né? O que ela quis dizer, pessoal? O que é que você entende? Se você vai na casa de uma pessoa, a pessoa diz: Olha, agora a louça é sua. Você vai entender que é para você pegar a louça da pessoa e levar para casa, que aquela pessoa está ali doando a louça? Naturalmente que não, né? A gente conhece essa expressão, agora a louça é sua, e a gente sabe que a expressão quer dizer que o outro está pedindo que eu lave a louça que foi suja e não que eu carregue para minha casa, né? Então, houve esse ruído de comunicação porque uma amiga falou algo e a outra não entendeu como deveria. Ela não fez a inferência, a dedução que deveria, né? Ela compreendeu tudo no sentido literal e não no sentido contextual, né? No sentido conotativo, sentido figurado, tá certo? E aí acabou causando esse mal entendido. Olha, na expressão fiz o almoço, agora a louça é sua, nas entrelinhas, ou seja, sem levar em consideração somente o sentido real do que está escrito, podemos inferir que a expressão a louça é sua significa dizer que o receptor da mensagem é convidado a lavar a louça, né? A gente conhece essa expressão da nossa cultura, de que eu estou convidando a pessoa com quem eu estou falando para lavar e não para carregar para sua casa. O significado que interpretamos nas entrelinhas está para além do sentido real das palavras. Ele não é visível de forma direta, de forma literal. Somente pelo contexto é possível enxergar esse sentido das entrelinhas, né? Ou seja, o que está implícito. Então, eu preciso analisar toda a minha situação de fala. A amiga convidou a outra para almoçar, aí ela preparou o almoço, fez o almoço, e depois que o almoço estava todo feito, que ela sujou as louças para fazer o almoço, para comer, aí ela disse: agora a louça é sua. Então, eu analisando todo esse contexto, toda essa situação do que aconteceu, é que eu consigo acessar, que eu consigo inferir o sentido que a minha amiga quis me dizer, não é mesmo, gente? Então, o contexto é isso, o contexto é a situação que circula, que abarca, que acontece durante a comunicação. Muito importante, né? E eu trago aqui para vocês alguns conhecimentos que são ativados quando eu faço a inferência, que eu já falei, né? Temos o conhecimento linguístico, que é aquele que nos permite ler o texto, os seus enunciados expressos nele. A gente consegue ler as frases, consegue compreender, tá certo? Está no âmbito da língua. Temos o conhecimento de mundo, que são aqueles ativados pela nossa memória, né, através das nossas vivências, do que a gente conhece de cultura, de organização social, enfim, os conhecimentos da vivência de mundo.
E os conhecimentos interacionais, que são aqueles relacionados ao propósito comunicativo, ou seja, ao contexto, ao que a outra pessoa quis falar, qual o objetivo daquele texto, com que ele se relaciona, tá bem? Então a gente ativa naturalmente esses 3 conhecimentos. E aí eu falei para vocês também, pessoal, que a amiga entendeu a frase no sentido literal, no sentido denotativo, tá certo? E que a outra amiga tinha falado no sentido figurado, no sentido conotativo. E eu trago para vocês as diferenças entre os sentidos, tá? Para ficar bem claro, nós temos o sentido literal, também conhecido de sentido denotativo, porque é o sentido da palavra, no sentido primitivo da palavra, né? É o sentido do dicionário, tá? Daí denotativo. Quando eu digo a louça é sua no sentido literal, eu estou dizendo que eu estou doando a louça para você. Mas quando eu digo a louça é sua no sentido figurado, também conhecido como conotativo, porque vem de contexto, eu tô convidando você a lavar a louça. O sentido é outro, né? Então, o sentido figurado, a palavra está no sentido contextual, no sentido usual, ou seja, o sentido de uso, né? Então, a louça é sua, adquire o sentido de que você está sendo convidado a lavar a louça, tá? Então, temos essas diferenças. Aqui nós encerramos o Descritor 2 e adentramos no realismo. Gente, eu peço que, caso vocês tenham dúvida ainda sobre o Descritor 2, enfim, tenham dificuldade na atividade, me procurem, falem comigo, mandem uma mensagem no WhatsApp, tá? E aqui nós chegamos no realismo brasileiro, né? Vamos conhecer um pouco sobre esse grande representante, o Machado de Assis, esse escritor que está eternizado na nossa literatura, que tanto contribuiu, que produziu textos assim super ricos, reflexivos, filosóficos e ao mesmo tempo tão leves que qualquer pessoa consegue ler o Machado de Assis e se divertir e relacionar aquilo que ele fala, porque ele fala de temas universais do ser humano, né? Relaciona aquilo com a sua vida, consegue perceber críticas à sociedade. Enfim, Machado é maravilhoso, eu indico, todos nós temos que ler o Machado de Assis, a gente não pode morrer sem ler Machado de Assis, tá? E aí, eu apresento para vocês essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1880, e foi a porta aberta, né? O iniciador aí do realismo no Brasil. E muito interessante e muito famosa essa dedicatória do livro que o Machado fez, né? Que no caso, o, o defunto autor faz. Primeiro vamos pensar no título, Memórias Póstumas, né? Então, memórias, essa palavra memórias remete a lembranças, a algo que aconteceu do passado. Póstumas, que é pós-morte. E de quem são essas memórias? Do Brás Cubas. Então, a gente vai ter as memórias após a morte do Brás Cubas, tá? E muito interessante porque o morto ele está desligado de qualquer, como é que eu posso dizer, obrigação social. Então ele vai dizer a verdade, ele vai se abrir, ele vai colocar tudo o que ele fazia, como ele pensava, como que ele sentia, porque ele não se importa mais de magoar as pessoas, né? Então ele está completamente livre para falar o que quiser, sobre o que quiser e sobre quem ele quiser. Então a gente já pode esperar muitas polêmicas nesse livro e muita diversão e, claro, muita filosofia, muita reflexão também. Vamos ler a dedicatória. Olha só. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes no meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Olha a quem ele dedica a obra. Ele dedica essa obra a ninguém mais, ninguém menos do que o verme que primeiro roeu a sua carne de cadáver, né? Então aqui a gente já percebe uma certa quebra completa de expectativa, porque a dedicatória de um livro a gente espera que seja para alguém assim super importante, alguém que ele ame, né? E seja algo muito carinhoso,
muito afetuoso, e na verdade ele dedica ao verme que roeu as suas carnes depois de morto, né? A gente tem aqui um realismo bem escancarado. Assim que a gente abre o livro, já quebra completamente qualquer expectativa, qualquer idealização que a gente poderia pensar em ter, né? Então a gente já sabe que o livro já começa com essa inovação. No capítulo 1, em que Brás Cubas vai iniciar a obra, né? Após essa grande dedicatória, nós temos como título o nome Óbito do Autor, né? Então ele vai começar o livro, já não dá um spoiler, falando da sua morte, como é que ele morreu. E olha que interessante que metalinguagem ele utiliza, que reflexão ele faz sobre o próprio processo de construção da obra. Olha, vamos ler. Algum tempo hesitei se devia abrir as suas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo, né? Então ele justifica por que ele vai começar primeiro falando da morte dele e não pela vida, né? Completamente desconstruído, né? Não segue a ordem, entre aspas, normal, a ordem vulgar, que ele fala que todo mundo, quando vai contar a memória, começa pela sua vida. Ele não. Ele vai começar contando pela sua morte. Primeiro, porque ele diz que ele não é um autor defunto. Ele é um defunto autor. Opa, eu tenho inversão das palavras. Será que isso causa alguma alteração de sentido? Vamos já ver no próximo slide. Segundo, ele vai seguir esse caminho porque ele acha que o escrito, o texto vai ficar mais galante, mais novo, ou seja, vai ficar diferente e mais bonito, não é mesmo? Então, Machado já vem se mostrando a que vem com inovações, que não é o mais do mesmo, que é uma literatura realmente nova e diferente do que o que vinha sendo produzido. Vamos ver a inversão das palavras e a mudança de sentido. Brás Cubas, o personagem, diz que não é um autor defunto. Vamos analisar. Analisando morfologicamente essa expressão, autor defunto, a gente percebe que a palavra autor exerce a função de substantivo, o autor, né? E defunto está aí para caracterizar esse substantivo, não é qualquer autor, é um autor defunto. Ou seja, defunto aqui é um adjetivo que caracteriza o substantivo autor. Então, nessa ordem, o sentido de autor defunto fazendo referência é um escritor, é um autor e que morreu, tá? Então ele primeiro era autor e depois ele morreu. É um autor defunto, que é a ordem normal, né, das coisas. E analisando o outro, como ele se diz que é, defunto autor, aqui eu já tenho uma inversão das palavras. Então, aquilo que antes era adjetivo passou a ser substantivo, e o que era substantivo passou a ser adjetivo. Então, de autor defunto para defunto autor. Aqui no caso, defunto é o nosso substantivo e autor é o nosso adjetivo que está servindo para especificar, para determinar o substantivo defunto. Então, não é qualquer defunto, é um defunto autor. Professora, qual é o sentido disso? Ora, o sentido é que agora nessa ordem, além de mudar a classe gramatical, eu mudo o sentido porque eu faço referência a alguém que primeiro morreu e depois virou escritor. Ou seja, é alguém que após a morte virou escritor, que é o caso do Brás Cubas. O Brás Cubas ele não era escritor. Ele resolveu escrever essas memórias após a sua morte. Tá certo? Então, defunto autor é alguém que primeiro morreu e após a morte virou escritor. Tá certo? Bom, pessoal, aqui não há tempo, assim, pelo tempo da aula, né, gravada,
de eu ler minuciosamente como eu fiz o capítulo 11, mas eu chamo a atenção de vocês e peço que leiam na íntegra esse capítulo 11 com calma, se deliciando, parando, voltando, lendo de novo, tá certo? Para que vocês percebam os aspectos do realismo nessa obra, porque na atividade que eu passei para casa, no formulário Google, uma questão eu quero que vocês identifiquem os aspectos do realismo e escrevam um pequeno parágrafo, os aspectos do realismo nesse capítulo, e a outra questão eu peço que você identifique aspectos do naturalismo no trecho da obra O Curtiço, tá certo? Então você precisa ler esses trechos que estão no slide, que eu também disponibilizei o livro na plataforma para vocês resolverem a atividade. Mas vamos ler só esse primeiro slide aqui. O menino é pai do homem, né? Esse título do capítulo, que isso é chamado de axioma, ou seja, é uma frase, uma máxima filosófica, né? Que, apesar de simples e pequena, tanto nos diz: ora, o menino é pai do homem. Que ideia vem à sua mente quando você lê essa frase? O menino é pai do homem. Ora, a gente tem a ideia de que menino é aquele ser, é uma fase da vida em que a gente está aprendendo, que a gente não sabe nada, né? A gente é inexperiente, tem muitas dúvidas. E o homem já é uma fase da vida madura, crescido, já experiente, né? O menino é pai do homem. Uma das coisas que eu compreendo é que é a inexperiência, né, que vai me tornar homem. Então, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto. As pessoas vão amadurecendo, vão tendo as experiências, vão crescendo e assim vai passando do patamar de menino para homem. Então, o menino é que vai formar o homem do futuro. Portanto, é muito importante a gente construir bem esse menino, a gente formar bem esse menino para que no futuro ele seja um bom homem, né? E aí a gente, lendo o capítulo 11, a gente percebe que Brás Cubas não teve uma formação muito boa, tá certo? A gente vai ver que ele fazia muitas coisas erradas e o pai apoiava e a mãe não intervinha. E tinha um tio que era muito, como é que eu posso dizer, muito muito malandro, muito boêmio, muito gaiato, né? Como um bom cearense diz, era um cara muito gaiato. E aí o Brás ele se espelhava muito nesse tio, o tio João. O outro tio dele, que era cônego, né? Que era padre, era um tio muito metódico, muito puro, mas muito fraco, que também não intervinha, falava uma coisa ou outra, mas agir que é bom, não agia, né? Então o Brás Cubas ele cresceu nessa família, ele tem essa raiz hereditária e a gente pode compreender que esse capítulo ele meio que tenta justificar o seu mau caratismo quando homem, quando adulto, porque na infância ele estava rodeado de pessoas assim. Vamos ler só o primeiro slide. Cresci. Início é que a família não interveio. Cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos. Talvez os gatos são menos matreiros, e com certeza as magnólias são menos inquietas do que eu era na minha infância. Um poeta dizia que o menino é pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de um escravo porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos, né? Então, olha o tanto de coisa errada que esse garoto fazia já tão novo, né? Apenas com 6 anos. Aqui nesse slide ele conta o episódio em que ele ficava
andando em cima, né, como fazendo o Prudêncio, um moleque de casa, fazendo o Prudêncio de cavalo, e o coitado do Prudêncio ficava horas e horas carregando ele no dorso, e coitado, quando reclamava de dor, ele dizia, cala a boca, besta, né? E o que é que o pai dele fazia? Olha aqui, vamos ver aqui no... Lá... Cadê? Olha só o que ele diz. Meu pai tinha-me em grande admiração. O pai dele sabia de todas essas traquinagens que ele fazia. E ele diz: Meu pai tinha-me em grande admiração. E se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos, né? Então, o pai apoiava as coisas erradas que o filho fazia, incentivava, né? E aí nós temos aqui todo o restante. Por favor, façam a leitura com calma. Ai, maravilhoso. E ele fala, né, de como é que era o pai dele, a mãe dele, os tios, uma certa tia. E ele diz o seguinte, ó, o que importa é a expressão geral do meio doméstico. E esse aí fica indicada. O que é que ele via no meio doméstico dele? Vulgaridade de caracteres, amor das aparências rutilantes, do arruído, frouxidão da vontade, domínio do capricho e o mais. Dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor. Né? Então, cheio de ironia aqui, porque Machado de Assis é o rei da ironia, né? Esta flor é como se fosse ele, um garoto super maldoso, super arteiro. Será que ele realmente era uma flor? Né? Delicado, sensível? Óbvio que não, né? Então aqui nós temos uma pitada assim de ironia na medida certa. E ele fala dessa terra e desse estrume, né? A gente sabe que o estrume são as fezes ali dos animais, o que supostamente não serviria de nada, mas que serve para alimentar ali as plantas, né? Então, dessa terra e desse estrume é que nasceu esta flor, ou seja, foi dessa família que eu vim, foi essa formação que eu tive, né? Foi esse menino que eu fui e me tornei esse homem de hoje, tá bom? E aí eu chamo você à reflexão, né? O que podemos perceber do realismo e do naturalismo nessa obra? Aqui eu apresento alguns itens que podem orientar a resolução da sua atividade, né? A presença do axioma, que são essas máximas filosóficas. Então, eu tenho aqui muita questão do racionalismo, do cientificismo, né? O uso desses axiomas, que é próprio do realismo, essa análise psicológica, formativa do personagem, que também é própria do realismo, tá certo? De questionar a sociedade da época, tá? E temos ainda de uma maneira mais leve, né, mais apresente, pitadas do naturalismo. Tem um trecho em que Brás Cubas faz, ele está falando da mãe dele, que a mãe dele fazia muitas orações e conversava com ele, e aí ele diz: mais do que as orações, me governavam os nervos e o sangue, ou seja, o sentimento que ele sentia, o que ele queria fazer, o instintivo, né? Então a gente tem aqui o personagem instintivo, o que é próprio, né, gente? Essa questão do instinto é próprio dos animais. Então a gente tem aqui uma pitada de zoomorfismo que eu falei para vocês na aula passada de naturalismo. É próprio do naturalismo essa caracterização do homem a partir de elementos dos animais, tá certo? Temos a presença do determinismo de Hippolyte Taine, né? O pai é mau caráter, a mãe é fraca, né? Ou seja, a raça do Brás Cubas é ruim, por isso ele também vai ser ruim, tá certo? E aí eu, justamente sobre essa questão da raça, eu trago um trecho do que o Hippolyte Taine fala sobre raça, né? Ele diz que raça são as disposições inatas e hereditárias que o homem traz consigo à luz. Então é algo que ele não controla, tá certo? Ele determina o homem conforme a raça, o meio e o momento. Nesse capítulo 11 do Memórias Póstumas, a gente percebe o determinismo de raça muito forte, tá? A questão hereditária do Brás Cubas, a gente vê o perfil do pai, o perfil da mãe, o perfil da família, do tio. Então, segundo essa filosofia, ele não poderia ser de maneira diferente. Ele só poderia dar para, entre aspas, não prestar, né?
Gente, chegamos aqui no Aloysio, nosso representante do naturalismo no Brasil, né? Lembrando que realismo e naturalismo aconteceram ao mesmo tempo, então as obras elas vão conversar, elas vão ter características das duas estéticas literárias. A diferença é que em um Memórias Póstumas eu tenho um naturalismo mais leve, tá? E em uma obra como O Cortiço, que é o que eu trago aqui para vocês, nós temos um naturalismo mais escancarado, mais profundo, mais assim visível a olho nu, tá certo? Como por exemplo, aqui no O Cortiço, os personagens têm as suas características comparadas às características dos animais, ó. A cabocla Paula, por exemplo, tem dentes de cão, e o cavouqueiro Jerônimo tem pescoço de touro e olhos humildes como os de um boi de carga. Então, só isso daqui a gente já percebe que, opa, eu tenho a presença do naturalismo aqui muito forte, né? É, é, essa questão do animalesco, da zoomorfização, trazer de maneira mais visceral, entre aspas, a podridão, né, humana, tá certo? Lembrando que o Cortiço é uma obra que conta a vida das pessoas que moravam nesse local, né? E há teóricos que digam que o próprio Cortiço é um personagem, porque ele vai influenciar, o meio vai influenciar nos personagens, na maneira de ser, de se portar, de pensar, tá certo? E aí o Cortiço ele é um ambiente que vai reunir a lavadeira, o malandro, o capoeirista, o homossexual, a prostituta, a mulata sedutora. Então, todos aqueles que sempre foram colocados de lado na sociedade, né, os marginalizados, eles vão ser personagens centrais aqui da obra do Aloysio. O Aloysio vai nos trazer esses personagens e vai fazer com que nós possamos discutir sobre esses tipos, né? Os tipos de personagem, tá? Eu selecionei aqui o capítulo 9, que também tem no livro de vocês, para a gente discutir, tá certo? E aqui nesse capítulo 9, por favor, façam a leitura com calma desse capítulo, desse trecho do capítulo, não é o capítulo na íntegra, mas o trecho do capítulo, para vocês conseguirem visualizar a mudança de um personagem, o português Jerônimo, tá? Que o Jerônimo se muda para o Cortiço porque ele vai trabalhar numa das pedreiras do João Romão. E aí o Jerônimo chega no Cortiço com a mulher e com a filha, né? Era um português que tinha determinados hábitos típicos de sua cultura. E com o passar do tempo, o Jerônimo vai mudando. Ele muda os costumes, ele muda o gosto do paladar e muda também o gosto pelas mulheres, né? E ele vai se desinteressando pela sua esposa e vai se interessando pela Rita Baiana, tá? Então, assim, é muito interessante a gente perceber essa mudança do personagem. E esse capítulo 9 fica muito evidente como o personagem muda depois que ele passa a morar no Cortiço, tá certo? Como o ambiente, o meio vai influenciar, vai determinar esse personagem, tá? Então, por favor, façam a leitura desse trecho do capítulo. Aqui eu também trago a lembrança do determinismo de meio, tá? E temos a atividade de casa que está no formulário Google, que eu já expliquei para vocês o que vai ser abordado, tá, pessoal? A aula de hoje ficou um pouquinho longa, porque, de fato, é muito conteúdo, né? É muita coisa a ser falada, tá? Mas eu espero que vocês assistam ela toda, façam a leitura do capítulo do livro de vocês, da unidade 3 sobre o realismo e o naturalismo no Brasil, resolvam as questões, pesquisem, leiam na íntegra Memórias Póstumas, leiam na íntegra o Cortiço, eu tenho certeza que vocês vão gostar, são leituras muito acessíveis, tá certo? Eu também vou estar disponibilizando esses livros na íntegra lá na nossa plataforma e no grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Então, muito obrigada, até a próxima aula, tchau, tchau.